alunos e alunas, sejam muito bem-vindos à aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e hoje vamos conversar a respeito do sistema cardiovascular. Mas antes temos alguns avisos, né? Primeira é que nós estamos nesse momento ao vivo, gente. É muito importante que vocês, né, estejam aí com o aplicativo. Quem não baixou o aplicativo vai baixar. Quem já baixou, ajudar os amigos lá na escola, né, colocando aí a questão de que é muito legal participar, estar na aula ao vivo, respondendo questões, colocando o nome da escola, fazendo perguntas também. Mas, se por um acaso, né, você perder essa aula, vocês têm como ver, tanto no aplicativo, como também na questão aí do YouTube. Você vai poder assistir essa aula depois. E também, se quiser, rever. Não é isso? E aí nós contamos aqui, né, com Késia, que está aí fazendo, né, a questão aí de Libras. Então, está trazendo, aproximando cada vez mais, né, vocês da nossa aula. Então, aí, a questão do aplicativo, a questão do YouTube e também aí a ajuda da linguagem aí de sinais, ajudando a gente aqui a trazer, a levar essa aula para todos vocês. Um outro aviso que eu quero dar é a respeito do Novembro Azul. Nós estamos, né, ainda na campanha contra o câncer, mas agora o câncer de próstata. Então, sempre aqui o nosso pedido, avise aí para os familiares, lembrem a ele que é um momento de aproveitar, porque lá no posto de saúde estão de portas abertas para todos nós durante o ano inteiro. Mas quando tem essas campanhas, a tendência é ter mais profissionais, né, ter um número maior de vagas nas consultas. Então, fala para eles. E pede aí também para as mulheres, né, para a mãe, para as tias, incentivarem aí os familiares de vocês. Mas vamos lá, pessoal. Nós vamos aí, antes de começar esse assunto de sistema cardiovascular, eu vou conversar um pouquinho com vocês, mostrando que existem alguns sistemas que são muito importantes a gente relembrar para poder entender esse de hoje. O primeiro é o sistema digestório. E aí a gente vai ver a questão da função da digestão. Então, a digestão nada mais é que colher nutrientes, né, a partir dos alimentos ingeridos. Então, vem todo um processo de mastigação, de deglutição, de digestão, né, lá no estômago, e a distribuição. Aquilo que é nutritivo, que foi bem digerido, vai cair na corrente sanguínea para ser distribuído. E o que não foi, juntamente com as fibras, vai ser eliminado, que são as fezes. Então, essa seria a participação do sistema digestório. O que é que tem a ver o conteúdo de hoje com o sistema muscular? Nós vamos falar de um órgão muscular, né? A questão aí do coração, formado aí por esse músculo cardíaco, e esse músculo é involuntário, independe da nossa vontade. E o mais recente que nós estudamos foi o sistema respiratório, né, que tem como função tirar do ar o oxigênio para ser distribuído por todo o corpo e retirar do nosso corpo o gás carbônico, o dióxido de carbono, para colocar para fora, porque é um gás que não é bem-vindo no nosso corpo, ele é resíduo, né? Então, é muito importante e fiquem atentos. Quando eu estiver falando, muitas vezes eu vou ter que chamar a atenção dessas, vamos dizer assim, de cada um aí desses sistemas que nós já estudamos antes. Então, vamos lá. Para falar, né, como eu coloquei para vocês, a gente vai rever aí um pouquinho do sistema digestório. Olha o que diz em relação ao sistema digestório. É responsável por obter dos alimentos ingeridos os nutrientes necessários às diferentes funções do organismo. E agora nós vamos para o respiratório. Então, qual é a responsabilidade do respiratório? É responsável por garantir a captação do oxigênio presente no ar e a eliminação do gás carbônico do nosso corpo. Então, vimos aí essa parte. E agora, nós estamos diante do sistema circulatório. E aí, esse tema é um tema mais amplo, mais abrangente. E o sistema circulatório, ele vai dividir aí em dois sistemas, né? Dois subsistemas, que seria o sistema linfático, que a gente vai conversar em um outro momento. Eu coloquei aí, ó, espera um pouquinho, que é a cena dos próximos capítulos de hoje, nós vamos conversar a respeito do sistema cardiovascular. Então, o sistema circulatório, então, ele tem essa subdivisão. Sistema linfático e o cardiovascular. E nós vamos começar pelo cardiovascular.
Para falarmos da questão aí do sistema cardiovascular, nós vamos ver aí a função dele. Porque, gente, é importante a gente saber da função para a gente entender toda a realização, todo o trabalho que esse sistema faz. E aí nós temos a primeira coisa, distribuição de nutrientes e O2, ou seja, ele vai ajudar, né, a distribuir os nutrientes que foram colhidos da digestão e o oxigênio que foi absorvido aí da respiração. Então, essa seria uma função. A outra função é coleta de excretas metabólicas. O que é isso? O nosso sistema circulatório ele tem essa capacidade. Ele vai também ajudar a coletar, porque tem órgãos específicos para excretar, para botar para fora. E aí eu estou dizendo que são excretas metabólicas. São excretas, são substâncias que foram produzidas com as ações do nosso corpo, com o movimento do nosso corpo, com todas as ações que realizamos, até mesmo quando estamos dormindo. Então, aí é a questão do gás carbônico ou dióxido de carbono e também há alguns sais que foram produzidos e que vão ser eliminados aí através do sistema urinário, que vai lá compor a nossa urina e vai ser colocado para fora. Isso porque não deve estar no nosso corpo. Porque deve fazer mal e outro porque também pode estar em excesso. E, por fim, o sistema cardiovascular também é responsável em regular a temperatura e defesa do nosso corpo. Como assim? Então, quando nós estamos com frio, o que é que o sistema circulatório faz? O aquecimento, né, a questão da temperatura aí do nosso sangue, vai ajudar a manter os órgãos internos aquecidos. Então, muitas vezes a gente está sentindo na pele a questão do frio, mas o sistema cardiovascular ele vai nos proteger para que não ocorra o resfriamento lá nos órgãos internos. E a questão da defesa é que no nosso sangue existem os glóbulos brancos, os leucócitos, e eles são responsáveis, né, vamos dizer assim, em defender nosso corpo em relação a corpos estranhos. Então, toda vez que entra no nosso corpo algo estranho, a nossa defesa vai agir, ou seja, os glóbulos brancos do nosso corpo. Então, aí estamos diante vamos dizer assim, as funções do sistema cardiovascular. Então, o sistema cardiovascular faz tudo isso no nosso corpo. O que é que nós temos a conversar mais? Sabemos as funções, agora vamos saber quem são os integrantes, quem compõe o sistema cardiovascular. Então, ele é composto por sangue, por veias, artérias e o coração. Então, aí o coração como o órgão mais importante, né? Que a gente vai conversar bastante hoje sobre ele. E a questão de veias e artérias, elas são, vamos dizer, os vasos principais, mas elas se ramificam. No decorrer da aula, vocês vão ver que elas vão ficar bem fininhas e vão receber nomes especiais. O que é que nós temos mais? Vamos agora, gente, falar de um monte de curiosidade. Então, eu juntei aí nessa tela muitas curiosidades a respeito do coração. A primeira é que o nosso coração, ele tem o volume do nosso punho fechado. Então, vamos dizer, nesse momento aqui, não é? Eu começo a olhar para o meu punho, olhar e percebo que esse é o volume. Então, façam vocês aí em casa. Apertem bastante aí, né, os dedos, tentando fechar ao máximo a mão de vocês. E vocês vão ver a questão aí. É esse o volume do coração de vocês. É esse o tamanho do coração de vocês. Essa é uma curiosidade. Então, dá uma olhadinha. E todo esse punho aqui, ó, é a questão aí do coração. E até dá para a gente dizer que aparece na questão aí do formato. Há outra observação em relação à curiosidade. Está localizado na caixa torácica, né? Ele está localizado no tórax, na parte superior aí do nosso tronco. Outra coisa, o nosso coração ele é comparado a uma bomba d'água. Vou deixar para falar da bomba d'água depois. É um órgão oco. Então, o que acontece? Porque dentro vai circular aí o sangue. É formado de um tecido muscular, até que eu falei antes, é um muscular cardíaco. E aí a questão, gente, da massa, não é? 350 gramas aproximadamente, principalmente aí na questão de um indivíduo adulto. Essa seria a massa do nosso coração. Numa linguagem popular, diríamos que seria o peso, não é? Mas eu estou trabalhando aqui com os conceitos científicos, então vou falar a respeito de massa, ok? E aí a gente vai começar a falar desse coração, vamos partir do coração. Então aqui eu tenho uma bomba pulsante, né?
Vocês estão vendo aí o coração pulsando e a gente vai entender por que tem esse movimento, o que é que acontece para ele bater assim e até a gente sentir, né, as nossas batidas e também sentir a batida do coração dos outros, quando a gente tenta encostar aí o ouvido junto do peito, né? Então, aqui ele está sendo comparado a uma bomba que impulsiona o sangue. Então, essa seria a função. E todo esse movimento que ele está fazendo aí, né, essa contração, esse relaxamento, é em relação a bombear esse sangue. É uma verdadeira bomba. E o que é que nós temos? Eu tenho agora uma perguntinha e vamos ver, né? Se vocês... Vamos ver quem acerta. Olha o que eu coloquei. O nosso coração é comparado a uma bomba. Aí eu dei algumas opções. Há uma bomba junina, há uma bomba d'água, há uma bomba centrífuga ou uma bomba pneumática. Vocês vão prestar atenção e vão colocar aí no chat só a letrinha. Se é a letra A, B, C ou D. E aí, para a gente falar no chat, eu vou chamar a professora Cláudia para ela dizer para a gente como está o chat e se tem alguém já respondendo essa nossa questão. Fala aí, Cláudia. Bem, professora, tudo bem, pessoal? Então, estão aqui interagindo, mas ainda não responderam essa pergunta. Eu tenho aqui Igor, da Escola Luiz Vaz de Camões, que já está aqui. Temos Keirson, não disse a escola dele, mas temos um percentual de alunos já participando, assim, cedinho da nossa aula. E aqui eu perguntei, e aí, pessoal, como é que está? Que resposta vocês acham que é? Se achar que o coração é comparado a uma bomba junina, né? Coloca a letra A. Se achar que é uma bomba d'água, escreve aqui no chat letra B. Se achar que é uma centrífuga, letra C. E se achar que é uma bomba pneumática, letra D. Então, eu estou esperando aqui no chat que vocês coloquem que letrinha é. Keirson está dizendo que é da Escola Municipal Alexandre Muniz de Oliveira. Então, é Keirson Kaique. Então, ele está aqui participando. Coloca aí, Keirson, a letrinha também. Vocês aí, todos que estão aí no chat nos assistindo, coloquem aí o que é que vocês acham dessa resposta aí. Precisamos da interação de vocês. Lança aí a hipótese e diz aí. A professora Isabel até já falou sobre isso. Pois é, Cláudia, que bom que todos sejam bem-vindos aí a esse nosso momento ao vivo, né? E vamos responder, porque eu preciso já caminhar, né? E aí já vou dar aqui a resposta. Então, mesmo quem ainda não conseguiu, está colocando agora, não tem problema, coloca. Mesmo a senhora falando, professora, eu já achava que era essa também. Então, vamos lá. Então, gente, acho que agora dei aí a resposta, é uma bomba d'água, retirando água de um lado para outro. Mas a gente vai ver aí também que essa bomba é uma bomba dupla, né? Vamos ver por que eu estou dizendo que é uma bomba dupla. Porque agora eu quero mostrar as câmaras ou cavidades do coração. Quero que vocês acompanhem aí e observem aí esse videozinho, o que ele está mostrando. O sangue está entrando por uma parte, saindo por outra, a representação. Então, aí nós temos 4 câmeras, 2 átrios, que seria a parte superior, e 2 ventrículos, a parte inferior. Vamos ver um pouquinho aí cada uma delas, né? O lado direito e o lado esquerdo. Esse esquema aqui é como se fosse um corpo, o coração de alguém que está olhando para vocês, como é o meu caso. Então, lembrando que o lado esquerdo e o lado direito. Então, observem aí a entrada e a saída em relação aí a essas câmaras, né? Porque nós vamos conversar sobre elas. Então, vejam que ela entra e está saindo por um outro lugar, ele não permanece. Observe também a estrutura do coração, né? Eu vou pedir a Billy para ele parar um pouquinho para eu poder mostrar aqui, apontar. Estou querendo aqui apontar. Então, veja, aqui eu tenho um lado do coração, a questão aí de uma câmera, aqui outra câmera, né? Veja que o sangue entra e vai saindo aqui. Aqui já acontece o contrário, ó. E outra coisa, veja que tem alguns tecidos, que é o tecido muscular. Então, os 2 átrios, que são as partes superiores, e os ventrículos, as partes inferiores. Então, as 4 câmeras aí do coração. Vamos ver o que tem mais em relação à curiosidade. Então, quando eu falo de tecido muscular, eu estou trazendo para vocês aqui quais são esses tecidos. Então, eu tenho o endocárdio, né?
como o prefixo já está dizendo, dentro, o miocárdio, que fica no meio, e o pericárdio, que fica mais na parte externa. Então, aí seria o tecido. Como a representação aí do desenho está como se fosse um corte, aquele pedacinho viesse para cá, teríamos aqui as camadas do coração. Então, o tecido do coração aí, em relação às camadas, eles apresentam estruturas diferentes, né? E aí cada um com uma função também diferente. Alguns estão em contato direto com o sangue e o outro está em contato, o pericárdio, em contato aí com os outros órgãos. E o miocárdio, essa força maior para impulsionar. Agora, além do coração, né, nós temos os vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos são classificados. Eu tenho as veias, que são os vasos que saem ao coração, né? E as artérias, os vasos que chegam ao coração. Então, nesse caso aí, a gente vai falar agora da questão das câmaras. Eu botei aí rapidinho para vocês, apontei. Será que vocês conseguem? Aquela pergunta que eu fiz anterior, não deu tempo de responder. Né? Vamos dizer, estavam ainda aí acordando, digitando, mas e essa? As câmaras do lado direito se comunicam com as do lado esquerdo, sim ou não? O que vocês acham aí, pessoal? E aí eu vou chamar mais uma vez a professora Cláudia. Estou fazendo aqui uma pergunta, professora. As câmaras do lado direito se comunicam com as câmaras do lado esquerdo, sim ou não? Tem uma resposta já aqui, professora. O Igor está bem afiadinho aqui na resposta, ele já deu a resposta dele. Ele disse que sim, disse que se comunicam. Mas só Igor que citou aí que sim. Vamos lá, pessoal, vamos arriscar aí. Será que essas câmaras, elas se comunicam, o lado direito com o lado esquerdo? Só Igor que respondeu até agora. Vamos lá participar, pessoal. Então, atenção aí, Igor. Vamos ver o que eu tenho de informação para ver se essa sua hipótese se confirma ou você vai ter que reelaborar. Então, aí, eu tenho agora mostrando as estruturas, não é? As estruturas aí do coração. Então, aqui eu tenho a questão aí do átrio direito e o átrio esquerdo, e o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Vocês devem perceber que entre o átrio direito e o átrio esquerdo, existe aí, olha, uma parede, um tecido, um músculo. O ventrículo direito e esquerdo, esse músculo continua. Então, o átrio direito se comunica apenas com o ventrículo direito. E o átrio esquerdo apenas se comunica com o ventrículo esquerdo. Não pode participar aí, se comunicar direito com o esquerdo, porque são tipos de sangue diferentes. Então, esse seria o motivo. Vejam que eu tenho aí o átrio, né? A questão do sangue chegando. Então, aqui eu tenho, vou tentar aqui mostrar. Aqui eu tenho ó, a questão do corpo mandando para o coração o sangue rico em gás carbônico e outras, né, excretas, entrando aqui no átrio. Ele é impulsionado para o ventrículo e rapidinho ele sai para o pulmão. Lá no pulmão vai acontecer a hematose, as trocas gasosas. Então, veja que o átrio não se comunicou. Aqui já é diferente. Ó. Chega do pulmão, o sangue rico em oxigênio, pelo átrio, passa para o ventrículo e vai ser impulsionado para o corpo, onde todo o corpo vai receber o sangue arterial, o sangue rico em oxigênio. Então, acho que aí tem gente que vai ter que refazer aí a sua resposta. Continuando. Mas o nosso coração, além das câmaras, além das camadas, né, de tecido, nós vamos apresentar as válvulas. As válvulas cardíacas, e aí nós temos um conjunto. A válvula tricúspide, e a gente vai descobrir aí, eu acho que se vocês observarem bem, a tricúspide é essa que tem como se fosse 3 raiozinhos, né? Está lá no lado esquerdo. Então, vejam que esse tecido esbranquiçado, ele é diferente. Ele funciona realmente como uma válvula de entrada e saída para que o sangue não retorne. O sangue aí não pode retornar, certo? Então, essas válvulas vão ajudar. E a válvula pulmonar, que vai ajudar a impulsionar esse sangue para o pulmão. Aí, no caso, o lado direito, a válvula bicúspide, ou também chamada de mitral. Então, ele recebe essa questão dos números por conta essas ramificaçõezinhas que vão estar presas a alguma parede lá do ventrículo e vai ajudar a impulsionar, certo? E a válvula aorta, que vai aí ajudar a levar esse sangue
para ser distribuído por todo o corpo. Então, mais uma informação, não é, pessoal? Mas estamos falando de vasos, né? Voltamos a falar aí de vasos sanguíneos. E eu encontrei, eu acho que vocês têm que prestar bastante atenção nessa imagem, onde começa com o coração e daqui a pouco esse vaso, ele abre aí para a gente ver que ele apresenta camadas. Veja que curiosidade, gente. Observa bem, né? Veja o coração aí impulsionando e aí vão mostrar aí para a gente dois vasos, uma veia e uma artéria, mostrando aí essa capacidade, né, que eles têm. E esses dois tipos de vasos, eles apresentam estruturas diferentes. Exemplo, as artérias têm paredes elásticas e são fortes. E o sangue passa sob alta pressão. Já as veias, o sangue é sob baixa pressão, ele vai circular sob baixa pressão. Mas para facilitar, porque aí está vindo o sentido contrário, de baixo para cima, possui válvulas que garantem o fluxo de sangue. Então, no percurso das veias vão aparecer pequenas válvulas que vão ajudar, como aquela bicúspide, tricúspide, para que esse sangue volte. Porque imagine, como é que o sangue vai vir lá do nosso pé em direção ao nosso coração? Da cabeça para o coração, está fácil ele descer, não é isso? Aí ele vai ser fácil mesmo, a questão aí das veias. Mas vindo do pé em relação ao coração, é preciso que seja impulsionado. E essas válvulas vão ajudar. Já na artéria, né, subir para a cabeça, levando uma grande quantidade de sangue, é quem mais recebe sangue, eles têm paredes elásticas e fortes. Então, essas também são características aí em relação a esses vasos sanguíneos, esses poderosos vasos sanguíneos. O que é que nós temos mais? Aí a questão das artérias, vamos agora parar um pouquinho para ver quem são essas artérias. Vou contar um pouquinho da história. No início, quando o homem não conhecia muito o nosso corpo, estava ainda vendo que tinha dois tipos de sangue, mas não tinha o estudo em relação ao coração sobre esses vasos, eles colocaram o nome de artéria achando que era um tipo de vaso que só circulava o sangue arterial, o sangue rico em oxigênio. Mas a gente vai ver depois que não, porque aí são vasos que saem do coração e vasos que chegam ao coração. Então, aí, nas artérias, nós temos as artérias que vão para os pulmões e as artérias que vão para todos os tecidos do corpo. Eu nem coloquei órgão aqui, para vocês saberem que são os tecidos que vão receber. E aqui ainda, aqui a respeito das veias, veias são vasos que chegam ao nosso coração, né? E aí, na questão das veias, aquela história que eu estava contando, eles antes receberam o nome porque achavam que só circulava o sangue venoso. E só com o estudo, né, mais, vamos dizer assim, mais dedicado, mais observado, é que eles perceberam, mas deixaram aí a questão dos nomes. E ainda mais que essas artérias e essas veias, elas se ramificam. Elas vão ficando cada vez mais fininhas para poder chegar no nosso tecido. Porque uma artéria, né? Uma artéria e uma veia que tem uma dimensão, que tem uma espessura maior, não teria como irrigar um tecido. Então, ele vai sofrer ramificações. A artéria vai se ramificar e ser chamada de arteríola, a veia vai se ramificar e ser chamada de vênulas, e elas duas vão ficar cada vez mais fininhas e vão ser chamadas de capilares. E aqui a gente tem uma sequência. Vamos dizer, o sangue sai lá do nosso coração pela artéria, as artérias vão se ramificar formando as arteríolas vão se ramificar chegando aos capilares, só assim vai chegar aos tecidos do nosso corpo. Esses capilares, eles vão ampliar ainda essa espessura, formando as vênulas vão se ampliar, né? E vão formar aí a questão das veias voltando para o nosso coração. Então, esse seria aí uma representação dessa sequência dos vasos sanguíneos. O que é que nós temos agora? Será que vocês prestaram atenção nisso que eu falei bem rapidinho? Então, aí eu tenho uma perguntinha, olha. A sequência correta dos vasos, desde a saída até a volta no coração. Estou dando aí duas opções. A letra A diz que começa pela artéria, depois vai para as arteríolas, para os capilares, depois para as vênulas e, por fim, as veias. E aí depois tem veias, vênulas, capilares, arteríolas e artéria.
Será que a gente tem aí uma sequência correta? Parem para pensar. Saiu do coração e vai voltar para o nosso coração. Qual seria a letra que vocês iam arriscar? Que vocês vão arriscar, né? Letra A ou B? E aí, professora Cláudia, como é que está esse chat? Esse chat aqui tá bom, professora. Igor está aqui preocupado porque ele não está ouvindo direito o que a senhora está falando. Eu não sei se é a internet dele que está caindo, não é? Mas ele disse que o som aí está mais alto, mas aí ele disse que está no máximo. Mas aqui eu estou aguardando que alguém aqui fale que resposta é essa aí, que você explicou tão bem. Ele achou interessantíssimo aquele funcionamento aqui do coração, toda essa distribuição de sangue. Então, ele está encantado com as imagens que a professora Isabel trouxe para a nossa aula de hoje. Vamos lá, então, né? Vamos ver mais alguma coisa. Maria aqui já está respondendo aqui a letra A, Maria. Muito obrigada pela sua participação. Maria apareceu agora para falar, não é? Tem muitos aqui caladinhos, mas Maria respondeu aqui a letra A. E aí, pessoal? Né? Então, vamos ver aqui a questão. Então, eu tenho a questão aí da saída do coração. Artéria, arteríola, capilares. Os capilares vão ficando um pouquinho mais espessos, vênulas e até chegar à veia. Então, a resposta certa aqui é a letra A. Então, parabéns aí para quem respondeu. Parabéns também para quem pensou, mas não colocou, né? Eu sei que muita gente pensou, mas ficou aí. Ah, eu vou colocar ou não, estava em dúvida, né? E aí a gente vai... vamos dizer assim, o que é que eu tenho para falar, né, em relação a esse sistema cardiovascular. Então, estou trazendo para vocês uma série de informações em relação a ele aqui e a comparação aí a essa bomba, né? Então, o que é que nós temos? O sistema cardiovascular é uma extensa rede de vasos sanguíneos que fornece oxigênio e nutrientes através do sangue para os tecidos e a retirada de resíduos para serem eliminados com a participação da nossa bomba, o coração. Então, aqui eu estou falando a respeito da função, né, do nosso coração. E eu trouxe para vocês um esqueminha aqui na imagem que mostra vários sistemas, mostrando que esse sistema ele vai ter que alimentar tanto de nutrientes como de oxigênio todas as células do nosso corpo, né? Então, ele tem esse poder. E também retirar desses tecidos as excretas, aquilo que precisa ser eliminado, ou por estar em excesso, ou também por estar, né, por fazer mal ao nosso corpo. E o que é que nós temos ainda? Eu agora vou colocar para vocês, eu vou falar para vocês aqui o que é que nós temos em relação ao nosso próximo encontro. Então, professora, diz aí o que é que vai ter para eu não perder. Olha, eu vou falar a respeito da pequena e da grande circulação. Lembrando a vocês que no nosso coração, eu falei para vocês que é uma bomba dupla. Sim, porque momentos o sangue está bombeando, né? O coração está bombeando o sangue para o pulmão, para ser oxigenado. E a volta, né? E a volta para o coração. Em outro momento, que é o outro lado do coração, está mandando sangue arterial para todo o corpo e trazendo de volta para o coração as excretas. Então, essa seria aí a questão da nossa próxima. A outra, algumas doenças cardiovasculares. Eu vou ter uma atividade bem legal em relação aí à questão das doenças. E agora eu vou chamar a professora Cláudia para se despedir de vocês, né? E para dizer alguma coisa em relação também ainda ao chat. Bem, professora Isabel, estou aqui agradecendo já a participação deles, que para eles ficarem atentos, dizendo que a quem chegou agora, nossas aulas estão disponíveis no YouTube, que eles não deixem de assistir, porque vamos ter no nosso próximo encontro a continuação dessa aula. Tchau, tchau, pessoal. Pois é, pessoal. Aguardamos vocês na próxima aula. Tchau.